Estamos com 5 presentes. Suficiente para começarmos a live. Vamos esperar mais alguns minutinhos aí. Enquanto isso, eu vou repassando os tópicos. Seis presentes, muito bem. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte: enquanto o pessoal vai chegando, tá? Vocês podem colocar aí as suas dúvidas. É bem direto o negócio, tipo, praticamente nós vamos trabalhar em cima do que vocês perguntarem, do que vocês quiserem ouvir a respeito da matéria, tá? Enquanto vai chegando aí os 10, que eu acredito que vão chegar em breve, eu vou só fazer a calibragem aqui da minha caneta mouse, para poder escrever melhor aqui na tela, tá? Enquanto eles já podem ir formulando aí suas perguntas, uma boa. A gente vai esclarecendo aí o que vier a ser necessário. Eu estou preparando aqui também fazendo os testezinhos básicos. Cheguei meio em cima da hora aqui também. Ok. Vamos mais um testezinho de escrita, certo? Beleza, tá calibrado aqui. Deixa eu voltar aqui para a plataforma. Então, estamos em 6, tá? Vamos fazer, para honrar aí vocês 6, vamos então fazer o seguinte: eu já começo a live aqui, e aí vamos ver se até o primeiro check-in aparecem as 10 pessoas, tá? E aí depois a gente vê se a gente continua. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos, tá? Sejam bem-vindos à live de matemática. Então, os assuntos que a gente vai escolhidos aqui para a live de hoje são razões, é o primeiro deles, proporções. Boa noite, Giovanni, tudo bem? Boa noite, Diego. Proporções, porcentagem, regra de 3, e podemos também falar um pouquinho de juros simples e compostos, assim, no caso... Oi, boa noite, Pachi, tudo bem? Então, podemos falar sobre juros simples e compostos também, caso sobre tempo, inclusive, daí, para uma das turmas eu não consegui mostrar a planilha lá por questões técnicas, acima digamos, das minhas possibilidades, né? Então aqui eu vou conseguir, caso necessário. Então, pessoal, estou de prontidão aí, por favor, façam manifestos aí com as suas dúvidas, tá? Pode ser um resumo de algum desses assuntos, pode ser um exercício em particular, uma ideia, tá? Então, libera a palavra para vocês aí, tá? Batemos os 10, vamos fazer o início da live, então, até o próximo check-in aí. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Enquanto vocês decidem aí o que vocês gostariam de ver aqui na live, eu vou mostrar para vocês algumas coisas bem interessantes, tá? Principalmente para aquele pessoal que não deu para mostrar em aula a matemática financeira, tá? Então, assim, ó, esse aqui é um assunto que eu considero super importante, tá? Eu sei que parece estranho eu dizer que o assunto é muito importante e, ao mesmo tempo, não vai ser conteúdo de prova, mas é que a matemática financeira é algo, assim, que
tem uma importância muito grande para qualquer cidadão, né? Então, ter esse conhecimento é bacana. Nós não vamos poder explorar da forma como a gente gostaria, tá? Mas nada impede que no futuro aí a gente não crie um curso de matemática financeira gratuito para vocês e tal. A gente pode combinar alguma coisa assim com o tempo. Mas então, vamos em frente aqui. Eu só vou mudar um pouquinho o meu compartilhamento, tá? Para que vocês possam ver a calculadora aqui. Então, um minutinho só por gentileza. Vamos descompartilhar aqui e recompartilhar para que vocês possam ver a mesma coisa que eu estou vendo aqui na minha tela. Agora sim. Então, eu estou abrindo aqui uma calculadora científica, tá? Eu vou usar como apoio aqui o PowerPoint para poder escrever, desenhar, né, com a caneta aqui. Então, vamos só botar um slidezinho novo. Vamos só tirar esses detalhezinhos, porque eu uso só para desenhar, né? E aqui está a calculadora. Então, assim, queridos, vamos... Opa! Vamos aqui ajeitar a tela. Não deu. Opa! Vocês vão ter a oportunidade de ver como é que eu era quando eu usava óculos aí. Pronto, agora foi. Então, assim, pessoal, vamos começar com matemática financeira, tá? Rapidamente, assim. Vamos aprender... perfeito, Olivia, fechou bem a tua pergunta. Porque o juro composto, né? A tua pergunta é super importante, porque tu tá perguntando bem interessante, ó, como obter a fórmula. É uma pergunta muito abençoada, porque você não está apenas na superfície, você está querendo buscar a origem da coisa, isso é maravilhoso. Tá? Então, vou só primeiro demonstrar aqui a título de exercício, tá? Como é que se calcula na prática um juro composto usando uma calculadora. Eu devo ter comentado com vocês que os cálculos de juro composto, eles são cálculos bem elevados, tá? São cálculos assim, com muitas casas após a vírgula, e são cálculos bem trabalhosos, porque é potenciação direto, tá? Então, para que seja mais simples não, mas para que seja mais prático, mais objetivo, a gente vai usar a tecnologia, nesse caso, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos lá, vamos colocar, por exemplo, a gente quer encontrar um montante que a gente não sabe o que é. O valor, quer dizer, né? Vamos supor que eu estou aplicando um capital de R$ 2.500, tá? A taxa de juros a qual estou usando, eu vou escolher uma taxa arbitrária aqui, 1,3%, e num prazo de 10 anos. A taxa vai ser ao ano também, tá? E aí eu quero saber o montante, quanto que eu vou ter no final. Então, vamos fazer assim, ó. Tá? Vamos começar aqui fazendo o nosso cálculo. Então, vejam, acompanhe a calculadora, por gentileza. Eu vou botar, em primeiro lugar, deixa eu botar a fórmula aqui para vocês acompanharem como é que eu vou fazer na calculadora, tá? Essa é a fórmula. Vejam, o fato de eu colocar a fórmula aqui não vai responder ainda a pergunta da Olivia, porque ela perguntou como se obtém a fórmula. Eu estou dando a fórmula direto aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para uma questão assim, de objetividade nesse exercício. Aí depois, na sequência, terminando isso daqui, eu vou demonstrar para vocês, respondendo a pergunta da Olivia, como é que a gente chega nessa fórmula, que é uma pergunta muito preciosa e nós não podemos perder de vista. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, capital, lança na calculadora o capital. Aí depois, ó, o C, que é o capital, ele está multiplicando o restante. Aqui é como se tivesse um sinal de vezes, aqui é onde eu estou batendo com a caneta. Então, vezes, tá? Agora, eu vou abrir o parênteses para eu poder fazer o cálculo. Assim, moçada, repare que nós temos 1 mais I, tá? Então, 1 mais I seria do caso seguinte, ó. O 1 é o número 1, simples assim, né? E o I é a taxa. Então, no lugar do I, pessoal, nós vamos colocar, eu vou fazer aqui no cantinho aqui o cálculo, tá? Vou registrar aqui para vocês poderem acompanhar melhor. 2.500 vezes 1 mais o I, tá?
é 1,3. Então, eu vou botar aqui, ó, literalmente, 1,3. Mas lembra, né, gente, o símbolo de porcento, ele representa uma divisão, tá? Então, vamos dividir por 100. Aí, eu vou colocar aqui o tempo, que é 10, o expoente 10. Tá? Vamos fazer essa divisão. 1,3 dividido por 100 é empurrar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, 2.500 vezes 1 mais 0,013 elevado na 10. Está dentro do parênteses, opera primeiro. Então, 2.500 vezes 1,013 na 10. Agora, que a gente visualizou o cálculo, tá? Deixa eu botar aqui na calculadora para a gente ver como é que fica esse 1,013 na 10. Então, a gente vai digitando aqui 1.013. Aí tem essa tecla aqui, ó, x elevado na y, tá? Na calculadora científica de vocês aí, tanto a do Windows, quanto a dos seus celulares, quanto as calculadoras físicas mesmo, tá? Você vai ter uma tecla com esse sinal aqui, a científica, tá? A calculadorinha básica, ela provavelmente não vai ter essa tecla. Então tem que ser uma científica, pelo menos, para vocês poderem usufruir desse recurso. Então, 1,013, aí vocês vão ver que vai abrir ali um acento circunflexo, tá? Que é o sinal de potência do ponto de vista do computador. E agora a gente bota o expoente 10. Aí fecha o parênteses, vai dar um número gigantesco, né? Com muitas casas após a vírgula. Tá? Isso acontece sempre na potenciação de decimais. Então, no juro composto, isso é super normal acontecer. Por isso que a gente usa a calculadora, porque se fosse fazer à mão, olha o trabalho que nós teríamos para fazer essa multiplicação à mão. Então, agora, apertando igual, ele vai executar essa multiplicação aqui. Ó. Ele vai pegar esse resultado, esse 1,13 parará, e vai multiplicar por 2.500. Então, gruda. Ó, resultado 2.844,69. Por que 9, moçada? Porque ó, a gente tem aqui o terceiro algarismo é igual a 6. Como ele é acima de 4, então a gente arredonda para cima, tá bom? Então vamos lá. Perdão, já escrevi o mesmo número de novo. Então vai ficar 2.844,69, tá? E é a nossa resposta. Então, ou seja, um capital de R$ 2.500 aplicado a 1,3% ao ano. Eu sei que 1,3% ao ano é muito baixo, tá? Em 10 anos vai dar 2.844,69. No juro composto, pessoal, o tempo ele é muito precioso. Porque quer ver uma coisa? Vamos trocar o 10 por 15, certo? Vou fazer o mesmo cálculo, só que com 15. E aí vocês vão perceber a diferença. Então, C, né? Vamos limpar. Então, 2.500 vezes... Agora eu vou mudar o 10 para 15. Então, vai ficar 1,013 elevado na 15. Tá? Ó, já foi para 3.034. Então, o crescimento é muito grande. Ou seja, cresce muito o valor. Então, o juro composto ele tem esse poder, tá? Por isso que, às vezes, o investimento, a taxa é importante, obviamente, mas o tempo é uma variável muito grande, muito significativa, tá? Se vocês aumentarem a taxa em 50%, o crescimento não vai ser tão expressivo. Quer ver uma coisa? Se eu botar 2% e mantiver os 10 anos, olha o que vai acontecer. Tá? Então, 2.500 vezes 1,02 na 10. Olha só, deu menos do que os 15 anos, tá? Então, ou seja, cresce muito mais rápido pelo tempo do que pela taxa. Tá? Então, isso é uma forma do juro composto trabalhar. Agora, vamos responder a dúvida da nossa coleguinha, que é uma dúvida, como eu falei, muito especial, né? Porque está perguntando a origem da coisa, e a origem da coisa é
é basicamente o que move a matemática, né? A gente vê a origem das coisas. Só quero achar aqui o botão de inserir um slide novo. Agora vamos explicar de onde é que vem a fórmula. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte: como é que se constrói o juro composto, tá? Então, antes de falar de como montar a fórmula, vamos montar a construção do juro composto, tá? Então, o juro composto, ele é feito da seguinte forma: ele é calculado como a base dele é o valor inicial, o capital, né, mais os juros já calculados, tá? Esse é o processo do juro composto. Então, agora a gente vai botar isso em fórmula. Então, olha como é que é o raciocínio. Imagina o seguinte: no ano zero, vamos supor aqui ano zero, não estou falando do nascimento de Cristo, tá? Estou falando do ano zero numa referência qualquer, no início da brincadeira, tá? Então, o ano zero, a gente tem ali o capital, só o capital, simples assim. Aí, passou um ano, tá? O ano 1, a gente vai ter o capital mais o juro daquele ano. Só que como é que a gente calcula o juro? O juro a gente calcula da seguinte maneira: a gente pega o capital, que é esse valor aqui, né? E multiplica pela porcentagem. Então, o juro no primeiro ano, tá? Ele é o capital vezes a taxa. Então, a gente vai transformar isso daqui em C, que multiplica C vezes I. Agora, o próximo passo é pegar e fazer o chuveirinho ao contrário. Como assim, professor? Basicamente, pegar, como aparece C aqui e aparece C aqui, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma escrita diferente. Eu vou fazer juro igual a C vezes 1, mais C vezes I. Professor, por que 1 ali? Esse 1 eu estou criando gratuitamente, porque tudo que a gente multiplica 1 é igual a ele mesmo. Então, esse vezes 1 não vai estar atrapalhando em nada, né? Ele não vai alterar o resultado. Então, dessa maneira, nós vamos ter o juro igual ao capital, que multiplica. Agora, eu vou botar o parênteses aqui, 1, que é esse 1 aqui, né? Mais, que é esse mais aqui, I, que é esse I aqui. Então, ficou J igual a C vezes 1 mais I. Isso é o juro do primeiro ano. Tá? Então, o que acontece? O ano 2, agora, ele tem uma outra pegada. O ano 2, o que é o ano 2? O ano 2 vai ser o valor que a gente acumulou no ano 1, que é o montante 1, né? Mais o juro do ano 2. Só que agora, galerinha, a gente tem que pensar o seguinte: estamos falando de juros compostos. Então, o juro 2 não é mais o capital vezes a taxa, certo? O juro 2 vai ser o capital mais os juros já calculados. Ou seja, o juro 2 vai ser... Deixa eu botar aqui do ladinho, tá? O juro 2, ele é
o que nós já tínhamos antes, que é o montante 1, vezes a taxa de juros. Assim sendo, continuando aqui o ano 2, nós vamos ter o M1 mais M1 vezes o I. Aí, se a gente usar o mesmo raciocínio que a gente fez aqui, tá? Do chuveirinho o chuveirinho ao revés, nós vamos ter M1 que multiplica 1 mais I. Mas o M1 é tudo isso daqui, ó. Isso aqui tudo é o M1. Tá? Então, nós vamos ter, na verdade, C, que multiplica 1 mais I, vezes 1 mais I. Aí o resultado vai ser... vai ficar muito pequeno se eu fizer aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu vou copiar essa última linha. Vou abrir uma tela nova. Vou limpar. Colar. Nossa. Vou jogar aqui para cima. Isso aqui que tá sobrando eu vou apagar. Então, continuando, né? Eu tenho essa situação, C que multiplica 1 mais I vezes 1 mais I. Então, isso daqui vai ser igual a C que multiplica 1 mais I ao quadrado. Se a gente permanecer nesse mesmo raciocínio, no ano 3, usando a mesma lógica, onde tem M1, troca por M2. Tá? E aí, calculando, nós vamos chegar, né, fazendo o mesmo raciocínio, nós vamos chegar em C que multiplica 1 mais I na 3. Então, se a gente tiver um ano N qualquer, que a gente não conhece, vai bastar fazer o quê? Substituir o 3 por N. E aí, então, nós chegamos na fórmula do juro composto. Tá, eu perdoo vocês hoje, hein? As outras duas últimas mensagens ali. Então, galerinha, isso daqui que eu fiz, tá? Isso aqui serve para quê? Para a gente saber a origem das fórmulas, para a gente não ficar só decorando fórmula direto e tal, né? Mas me permitam uma coisa, eu gostaria de tentar algo diferente hoje, a menos que vocês tenham alguma outra dúvida, e aí vocês podem pôr no chat aí a dúvida, que daí a dúvida é a prioridade, tá? Mas enquanto vocês não botam nenhuma dúvida, tamo junto, Olivia, só perguntar qualquer coisa aí. Tá? Enquanto eu aguardo as dúvidas de vocês, eu quero mostrar para vocês uma outra função da calculadora científica. E eu quero mostrar aqui uma situação que pode acontecer no mundo da matemática financeira, no mundo dos juros compostos. Então, vamos só pegar aqui, vamos limpar e vamos criar uma situação. Tá? Eu vou só rapidinho aqui fazer um cálculo meu aqui para eu poder pegar números que façam sentido. Então,
Ok. Então, vamos lá. Olha só, eu vou criar uma situação aqui. O capital é R$5.000. O tempo vai ser de 14 meses. A taxa vai ser de... Opa, perdão. Deleta esse aqui do tempo. O tempo vai ser desconhecido. Tá, agora você já sabe que é 14, né? Mas tudo bem. Não tem problema. 1,8% ao mês. E o meu montante vai ser de 6.418,58. Turma, deixa eu contar um negócio para vocês. O que eu vou mostrar agora, né, é uma matéria lá de ensino médio, mas eu estou simplificando e vou mostrar junto com a calculadora e serve para calcular um problema de juro composto quando a gente não sabe o tempo. Por exemplo, eu tenho 5.000 guardados hoje. Daqui a algum tempo eu vou querer fazer uma viagem, sei lá, e eu sei que vai me custar R$6.418. E eu quero aplicar esse dinheiro. Por quanto tempo eu tenho que deixar aplicado para eu poder fazer minha viagem? Tá? É mais ou menos essa a utilidade disso. Então, olha só como é que vai ficar o nosso problema. A nossa fórmula já demonstrada. Então, a gente vai substituir aqui os números que a gente conhece. Esse 5 aqui ficou lindo, né? Tá pior que o S da Sadia. Aqui. 5.000, 1,018 elevado num N desconhecido. Ó, vocês sabem fazer equação que aprenderam com o tio Renato ali, né? Balanceamento. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir por 5.000 dos dois lados. Tá? Deixa eu anotar aqui no cantinho aqui. Eu vou dividir por 5.000 dos dois lados. É o balanceamento, tá? Isso aqui não é equação de primeiro grau, mas podemos usar a mesma lógica, como se fosse. Então, 6.418,58 dividido por 5.000 igual a 1,018 na N. Repare que eu pude cortar os 5.000 aqui, porque eu dividi, ó, 5.000 dividido por 5.000 é 1. Acabou. Tá? Até agora queria uma novidade. Agora deixa eu só puxar a calculadora de novo. Ué, eu fechei? Será? Não aparece entre os minimizados aqui. Ok. Então deixa eu só fazer essa continha na calculadora para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Ok. Então vai dar 1, já esqueci do número aqui. 1,2816. 28, 37, 16 igual a 1,018 elevado a N. Muito bem, moçada. Agora nós temos um problema. Porque é o seguinte, qual é a operação de balanceamento que eu vou fazer para isolar esse N aqui, que é um expoente? Não dá, né? Não tem como eu dividir, não tem como tirar a raiz, porque se eu tirar a raiz vai ser raiz quadrada de índice N, não vai adiantar nada. Então, para resolver esse problema, meus amigos, nós temos que apelar para uma propriedade da matemática que se chama logaritmo. O logaritmo, vocês vão enxergar isso aqui nessas duas teclas, log e ln. Para todos os efeitos, por enquanto, você só tem que entender que o log é base 10 e o ln é base natural, tá? Então, você pode escolher qualquer um dos dois para trabalhar. Eu vou trabalhar com o logaritmo decimal, esse aqui, ó, o log, tá? Então, bota log dos dois lados. É dessa maneira que você vai fazer o balanceamento. Professor, para que serve esse tal do log? O log, eu já vou explicar para vocês para que serve. Opa, aqui eu botei um 4, é 18. Ó. Agora, o que acontece? Para que serviu esse log? Por que eu fiz o balanceamento usando log? Por causa de um detalhe muito simples. Tá? Quando você tem um log e um expoente, tá? Você pode passar
o expoente para multiplicação, tá? Isso significa o quê? Que eu posso fazer o seguinte, log de 1,2833716 é igual a n que multiplica o log de 1,018. Dessa maneira, a gente soltou o expoente. Tá? Então, o log, por enquanto, para vocês, serve para isso, para soltar o expoente. Tá? Então, continuando, agora nós podemos fazer o balanceamento dividindo os dois lados pelo log de 1,018, que daí nós vamos isolar o n. Aí vai ficar assim, ó, n igual a log de 1,283716 dividido por log de 1,018. Tá? Então, gente bonita, agora vocês têm diante de vocês aí um problema de divisão igualzinho ao que vocês já estavam acostumados a fazer desde os tempos da escolinha da tia Ana. A única diferença é que vocês não conhecem ainda essa função log, mas a gente vai usar a calculadora para nos ajudar. Então eu vou começar calculando o numerador, tá? Então, vamos lá. Vai ficar muito pequeno o espaço aqui, mas eu vou apertar. Vou apertar, mas não vou acender agora. Então, vou pegar primeiro esse aqui, tá? Esse log. Deixa eu fazer com um pouquinho mais de coordenação motora aqui. Esse log aqui, que é esse número, né? E eu vou apertar a tecla log da calculadora. Ó, vai dar tudo isso daqui, ó. 0,108468. Dá uns números bem tripa mesmo, bem assim mesmo. Então, 0,10846. 10,846. E alguma coisa, tá? O que vem depois aqui, não vamos nos preocupar. Agora, esse número, meus amiguinhos, eu vou dividir pelo log de 1,018, tá? Só que tem uma coisa. Antes de eu dividir, eu preciso botar um parênteses, porque eu vou fazer um cálculo, eu vou calcular o logaritmo ali. 1,018. E agora eu aperto log aqui. Ó, o log de 1,018, deixa eu trocar a cor aqui. Tá? Esse log aqui, ó, deixa eu ver que número que deu aqui. 0,0077 parará. 0,0077 e parará. Tá? Então, eu tenho que fazer a divisão, tenho que dividir este número azul pelo vermelho, que já está ali pronto na calculadora para dividir. Então, eu fecho o parênteses aqui. E agora, se eu dividir, vai dar o tempo, o N. Ó, 14. Que era a resposta que eu queria encontrar, que eu botei aqui até por engano, porque eu fiz no Excel aqui para eu ter o meu gabarito, né? Então, ou seja, nós vamos levar 14 meses. Gente, vocês são fera, hein? Eu mostrei o negócio lá do ensino médio e vocês continuam aí vivos, aí, coisa boa. Tá? Então, vocês podem até me perguntar assim, professor, por que deu 14,000 e um monte de lixo depois desses zeros? Assim, moçada, esse monte de lixo que veio aqui depois, tá? Aconteceu porque eu tive que arredondar esse valor. Não é, a resposta exata não é 6.418,58. É 6.418,58 e vários números aqui depois, sabe? Mas aí eu arredondei, né, para duas casas decimais, que no dinheiro real nós usamos só duas.
E aí, claro, em função desse arredondamento, na hora de calcular minha resposta, ficou esse lixinho aqui todo. Mas percebam que com uma simples calculadora científica, nós conseguimos fazer um cálculo aí envolvendo tempo. Pessoal, por gentileza, compartilhe aí comigo o que vocês acharam desse último exercício aí, tá? Podem falar numa boa, até porque eu desafiei vocês e a mim mesmo agora. Tá tudo certo aí, queridos? Estão todos inteiros aí? Não tem nenhum ferido aí? Coloque um sinal de vida aí no chat aí, quem tiver na área aí, pra gente continuar. Ah, tá. Ótimo, que jóia. O Stolz está vivo. Fiquei com pena dos números pra chamar. Tá certo. Tá tudo inteiro por aí, Stolz? Que bom. É, tem razão. Coisa feia da minha parte, hein, Olivia? Ah, chamar os números de lixo, que pena. São tão legais eles, né? É que, na verdade, esses números aqui, eles são resíduos, né? Porque a resposta mesmo é o 14 oficial, tá? O resto aqui veio margem de erro do arredondamento, tá? Como eu fiz um arredondamento aqui, no 58, né? Eu dei uma arredondada aqui, acabou gerando essas consequências aqui, tá? Esses valores extras aqui. Senão daria cravado ali o 14. Tá? E percebam, galera, essa é uma matéria que o pessoal estuda no primeiro ano do ensino médio, ou no segundo, não me lembro bem agora. Claro, eles estudam um pouquinho mais de detalhes, mas percebam que vocês já sabem agora usar essa ferramenta para calcular tempo. Beleza? Então já é um presentinho para vocês aí. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, que vocês gostariam de conversar sobre a nossa matéria aí? Gostou, Sofia? É bacana, né? É diferente, né? Fazer umas coisas diferentes, assim. Assim, não sei se você tem também alguma outra curiosidade, tá? Se vocês não estão com dúvida na matéria em si, se vocês têm alguma curiosidade em particular, talvez alguma coisa a mais que vocês gostariam de saber sobre o assunto, que vá além do que a gente trabalhou, podem ficar à vontade também perguntar, não tem problema nenhum, tá? Essa live aqui é para vocês aí. Galera, já que vocês estão tranquilos aí, me ocorreu de mostrar uma coisa para vocês. Um problema de juros compostos em que a gente não sabe a taxa. Tá? Deixa eu montar meu gabarito aqui
só para eu poder pegar uma taxa bacana aqui. Opa. Então, eu estou só montando aqui o gabarito, tá? Para ficar interessante aqui. Ok. Vamos botar outro valor. Certo. Então tá. Vamos lá. Olha só. Eu vou criar um problema em que a gente não sabe a taxa. Por exemplo, eu tenho um objetivo de vida. Eu tenho esse valor que eu quero aplicar para que no final eu resgate esse valor aqui, certo? E eu quero fazer isso em 8 meses. Pergunto: qual a taxa que eu tenho que aplicar para eu conseguir isso? Aí, ó, nós vamos entrar numa matéria que vocês já estudaram. Não sei se vocês estudaram isso no sexto ano ou comigo, mas vocês chegaram a ver alguma coisinha. Tá? Então, vamos pegar a nossa fórmula já demonstrada e vamos substituir os números que a gente conhece. Tá? Agora, lembra, tá, gente? O balanceamento, vou dividir os dois lados pelo mesmo número. Percebam, né, gente, que as técnicas que vocês aprenderam comigo para fazer equações do primeiro grau, elas valem para fazer outros tipos de equações também. Então, deixa eu só, se eu minimizar aqui para eu poder enxergar e ao mesmo tempo que eu escrevo. Então, 1,18, 4. Ah, pera, que eram setas mesmo. Não sei por que motivo, mas tudo bem. E agora, 1 mais I na 8. Agora eu vou pedir para vocês interagirem comigo aqui. Olha só, eu preciso isolar o I. Isso eu acredito que esteja bem evidente para vocês, tá? Porque o I é a nossa incógnita. Agora, o I, vocês estão vendo que ele está preso no expoente 8 ali. Vocês têm algum palpite de como que eu posso fazer para isolar esse I? O que vocês acham que eu podia fazer? Nenhum palpite? Uma dica. Qual é a operação inversa? Muito bom, Sofia. Tu matou a charada. Se fosse 2, seria raiz quadrada. Então, já que no lugar do 2 é 8, vai ser o quê? A Sofia já driblou o goleiro, tá na cara do gol, só chutar. E agora? O que a gente faz?
Bom, então vou aproveitar que a Sofia acertou. A Sofia acertou o raciocínio. Só que vocês, eu acho que vocês estão com uma interrogaçãozinha aí. Bom, como ela falou muito bem, raiz quadrada. Só que não pode ser a quadrada, porque seria para o índice 2, para o expoente 2. Perfeito. Então, nós vamos usar a raiz oitava. Raiz oitava. Aí, ó, eu vou tirar a raiz oitava dos dois lados. E aí o que acontece quando eu tiro a raiz oitava dos dois lados? Eu posso cortar as duas raízes, ó, a raiz com o expoente. Aí fica isoladinho. Agora é só subtrair um dos dois lados e o nosso i já está isolado. Agora, o próximo passo é calcular essa raiz aqui. Aí, pessoal, nós vamos ter que procurar na calculadora uma função de raiz quadrada, que nós não temos, pelo que eu estou vendo aqui nessa calculadora. Eu acredito que não tem uma raiz quadrada aqui. Deixa eu ver se aqui na função tem. Não, não tem. Essa calculadora não tem raiz... raiz quadrada tem sim, perdão. Raiz quadrada tem aqui. Mas não é a raiz quadrada que a gente quer. A gente quer a raiz oitava. Já que não tem raiz oitava, nós vamos mostrar para ele que nós somos bons em matemática. Nós vamos enganar o sistema. Então, assim, ó, vocês aprenderam em algum momento, ou no sexto, ou comigo, que toda raiz ela é um expoente fracionário. Então, a raiz oitava é a mesma coisa que 1,2184 elevado na 1 oitavo. Então, o nosso cálculo que a gente tem que fazer é esse. Calcular quanto é que é esse número elevado na 1 oitavo e aí fazer menos 1. Tá? Então, eu vou pegar esse número, vou apertar essa tecla aqui para eu poder calcular o expoente. Professor, como é que eu lanço 1 oitavo? É muito simples, pessoal. Eu vou apertar esta tecla aqui, do parênteses, né? Eu vou apertar o número 8. Vou apertar essa função aqui, ó, 1 sobre x, que serve para inverter o número. Aí, ó, vai dar exato. Ó, perceba aqui onde está minha seta. 1 oitavo. Agora, eu vou fechar o parênteses e vou dar o igual. Ó, resultado tá aí, ó. 1,0249 menos 1. Agora é fácil, né, gente? A gente só faz menos 1, literalmente. Menos 1. Aí vai dar 0,024999, que é, passando isso aqui para percentual, é a mesma coisa que 2,49999, que arredondando dá 2,5%. E aí chegamos à taxa de 2,5%. Tá bem? Pessoal, o que acharam? Eu sei que a gente deu uma extrapolada aí, né? Mas eu acredito que esse cenário aí, né? Que esses exercícios assim mais avançados, eles têm seu valor também, né? Primeiro, porque pode ser usado aí para os seus futuros estudos. Segundo, porque sacia um pouquinho da curiosidade daqueles alunos que estão entendendo super bem a matéria. E terceiro, para quem não está entendendo tão bem, pode servir de incentivo, tá? Então, esse desvio aí não foi planejado, mas
foi muito bem aproveitado. Eu pergunto para vocês, como é que foi essa experiência? Ficou alguma dúvida? A gente vai encerrar a live, né? Estamos em 7 pessoas, tá? Então, a gente vai fazer o encerramento e aí nos encontramos amanhã. Mas antes, se alguém puder deixar aí algum registro aí de como foi a experiência, agradeço. Certo, obrigado, Stouls aí. Tá bem, pessoal. Então, agradeço a todos aí pela paciência, pela dedicação e até a próxima live. Obrigado, Sofia. Parabéns aí pela tua estratégia aí da raiz quadrada, muito boa.